Olá, queridos amigos, aqui é Michel Nader. Hoje é 23 de janeiro de 2024. Eu tive a oportunidade de ler um discurso do Ikeda Sensei, dessa mesma data, 23 de janeiro, porém de 1991. Um momento em que o clero da Nichiren Shoshu estava censurando o Ikeda Sensei devido, na reunião de líderes, ter sido cantado a música Ode à Alegria de Beethoven. Então eu gravei o áudio desse discurso e no final, como fundo de cena, vou compartilhar também um áudio que gravei dos 30 anos desde a independência espiritual da Soka Gakkai, que foi publicado no Brasil Seikyo em 2021. Espero que apreciem. Um grande abraço. Em 23 de janeiro de 1991, o então presidente da Soka Gakkai Internacional, Dr. Daisaku Ikeda, proferiu um discurso por ocasião da 15ª Reunião Nacional de Dirigentes da Divisão Feminina, realizada no Auditório Memorial Toda, Tóquio, intitulado Um Orgulhoso e Nobre Espírito Nunca é Derrotado, publicado no Jornal Brasil Seikyo, edição 1129, em 18 de maio de 1991. Congratulações pela reunião geral da Divisão Feminina que está sendo realizada em todo o Japão este mês, a qual, acredito, participarão cerca de 5 milhões de membros. Também gostaria de agradecer por virem de tão longe para a reunião de hoje. Apesar do tempo frio e de suas atarefadas atividades. Dias atrás, um membro da divisão feminina relatou que seu marido, um não-membro e uma influente pessoa no Japão, comentou com ela a sua surpresa pela Soka Gakkai haver cantado Ode à Alegria de Beethoven, e o que é mais, em alemão. Aparentemente, ele não tinha ideia de que a Soka Gakkai fosse uma organização com uma preocupação cultural. Isto conduziu-o a revisar sua opinião sobre a Soka Gakkai e ele começou a aprender o Gongyo. Entretanto, ela disse que seu marido expressara seu espanto ao ouvir que não era mais permitido cantar essa música por alguma razão. Estou agora preocupado se ele continuará sua prática, mas vendo que ele finalmente resolveu iniciá-la, gostaria de solicitar à sua esposa que continuasse a encorajá-lo tanto quanto possível. Este membro da divisão feminina também comentou, abre aspas, enquanto todo o Japão estava desfrutando do Ano Novo, a Soka Gakkai, que eu acredito seja uma organização correta, foi sujeita a notícias desagradáveis. Isto não é exatamente o oposto de como nós deveríamos estar nos sentindo nesta época do ano? Fecha aspas. Ela também enviou-nos uma seleção de músicas que poderíamos usar se não nos fosse mais permitido cantar a Ode à Alegria de Beethoven. Portanto, hoje gostaria de juntar-me às senhoras para ouvirmos as músicas que ela me enviou. Gostaria também que a bela música acalentasse seus corações, na esperança de que esses poucos momentos possam de alguma forma compensar por todas as coisas desagradáveis que as senhoras sofreram desde o final do ano passado. Uma pessoa que pode desfrutar da alegria sob quaisquer circunstâncias é realmente uma pessoa feliz. Nossa prática budista funciona para nos permitir realizarmos exatamente isso.
Há pessoas que podem perceber nossa integridade. Recebi uma carta de um conhecido estudioso que escreveu, abre aspas, uma grande pessoa resiste em meio à tormenta. Um pioneiro toma providências sobre sua obra, visando 100 anos à frente. O presidente Queda é tanto um grande homem quanto um pioneiro. Pessoas mesquinhas não possuem a visão para isso. Fecha aspas. Não posso deixar de me sentir lisonjeado por este elogio imerecido. Gostaria de expressar minha sincera gratidão pela avalanche de cartas que recebi das pessoas de todo o mundo. Assim, quais são essas canções que eu gostaria de apresentar às senhoras hoje? Em primeiro lugar, há várias melodias de filmes feitos pelo gênio da comédia Charlie Chaplin. Inicialmente, uma canção de Tempos Modernos, 1936. Este filme retrata uma sociedade onde os humanos são controlados e governados pelas máquinas. É uma sátira mordaz da civilização moderna, na qual a humanidade foi perdida. Para um filme feito há meio século, sua mensagem permanece inacreditavelmente atual. A cena onde o herói é tragado pelas engrenagens das máquinas e violentamente apertado é memorável. Outra melodia é o tema do filme Vida de Cachorro, 1918. O personagem do filme é um pobre desempregado. É uma comédia sobre a vida de um gentil vagabundo, Chaplin, e um cachorro perdido. Há ainda o tema de Ombro, Armas, 1918, uma sátira sobre a vida no exército, produzido exatamente em meio à Primeira Guerra Mundial. É um filme que deve sua existência à coragem de Chaplin. A canção tema de O Peregrino, 1923. Nesse filme, um fugitivo da prisão finge ser um ministro e começa a proferir sermões dúbios, sendo atrevido com as paroquianas e outros comportamentos inadequados. Finalmente, sua verdadeira identidade é revelada. Entretanto, pela descrição do xerife local, ao invés de ser preso, ele é levado para fora do condado. Abre aspas. A última cena mostra Chaplin livre na fronteira, mas ele é logo atacado pelos bandidos, que o deixam numa situação em que ele é incapaz de prosseguir e incapaz de voltar atrás. O filme termina com ele colocando um pé em cada um dos lados da fronteira e correndo em fuga para um lugar distante. Fecha aspas. A Marcha Militar e a Dança Húngara número 5 de Brahms, exceto a última, todas as outras foram composições do próprio Chaplin. Foram temas do filme O Grande Ditador, 1940. Já pude falar anteriormente sobre esse filme, durante a 37ª reunião de dirigentes em 6 de janeiro de 1991. Através da famosa cena do discurso, Chaplin declarou ao mundo, abre aspas, chegou a época para falar. Estou determinado a dizer o que deve ser dito. Fecha aspas. Outra canção tema é a Em Busca do Ouro, 1925. Pessoas freneticamente procurando por ouro, loucas pela febre do ouro, dançando com ganância. Chaplin ri de sua tolice. A cada instante, há memoráveis cenas evocando lágrimas num momento, risos no outro. Assim como a cena onde o personagem vagabundo está tão faminto que ele come seus próprios sapatos. Ou a cena em que ele fez 2 pãezinhos dançarem. A essência do talento artístico de Chaplin
e está em sua afeição pelo fraco, em sua oposição com estridente fúria pelos ricos, poderosos e autoritários. A seguir, vem uma seleção de famosas melodias de jazz e clássicos. Começando pelo jazz, temos a canção tema In the Mood, do filme A História de Glenn Miller. E o número de jazz Swing, Swing, Swing. Tentando pronunciar todos esses títulos em inglês faz com que eu dê um nó em minha língua. As canções clássicas são a abertura da ópera dramática Guilherme Tell, de Giacomo Rossini, a abertura da ópera cômica Cavalaria Ligeira, de Franz von Suppé, e a canção do Toreador, da ópera Carmen, de Georges Bizet. E finalmente temos uma outra melodia de nosso amigo Beethoven, desta vez num claro contraste com a Ode à Alegria. Eu gostaria de presentear as senhoras com a triste melodia Destino, da Quinta Sinfonia de Beethoven. Abre aspas. Enquanto as melodias eram tocadas, um inesperado presente de Ano Novo do presidente Queda, alguns dirigentes dançaram no palco, preenchendo o auditório com risos e aplausos. O caloroso bom humor do presidente Queda espalhou-se neste interlúdio de entretenimento, o qual trouxe de volta a importância de desfrutar completamente o que se está fazendo, alegrando-se na cultura e por estar vivo, baseado no reconhecimento de que o budismo é encontrado nessas alegrias. Fecha parênteses. Apenas ouvir música e observar os dirigentes dançarem não basta para uma reunião de dirigentes. Assim, vendo que um membro da divisão feminina enviou-me essas maravilhosas melodias, gostaria de falar um pouco mais sobre Charlie Chaplin hoje. Quando ainda era jovem, Chaplin passou um período num orfanato. Seu pai morreu de uma doença relacionada ao alcoolismo, enquanto sua mãe, abalada por uma saúde fraca, não podia mais encontrar meios para manter a família. Assim, desde a infância, Chaplin viveu com o espectro da fome e sendo tratado como um estorvo. Entretanto, os olhos do jovem Chaplin brilhavam. Ele tinha esperanças e força para continuar vivendo. A esperança é uma riqueza muito maior do que qualquer outra. Não há progresso nem vitória para as pessoas que, por exemplo, possuem tudo, mas carecem de esperança e força de viver. Isso não pode ser chamado de um meio humano de vida, nem é onde a felicidade pode ser encontrada. Lembrando-se daqueles dias, Chaplin disse certa vez a seus filhos, abre aspas, mesmo quando eu estava num orfanato, quando perambulava pelas ruas tentando encontrar comida suficiente para me manter vivo, mesmo assim eu pensava de mim mesmo como o maior ator do mundo. Fecha aspas. Em outras palavras, ele estava determinado a vencer, porque ele não queria que ninguém tirasse o melhor dele. Não importando o quanto ele fosse ridicularizado, Chaplin nunca perdeu seu orgulho. Isso é manifestado em seu personagem vagabundo, amado por todos, que aparece em seus filmes, vestido com seu chapéu coco, sobrecasaca surrada, calças largas, sapatos grandes e carregando uma bengala. O vagabundo nunca está sem sua bengala, não importa o quão faminto possa estar. Chaplin disse, essa bengala é um símbolo de orgulho. Na autobiografia de Chaplin, Vie de Charlot, de Georges Sadaou, Chaplin declara que ele deseja retratar o pequeno homem comum, que pode ser encontrado em qualquer país, e que ora para que pelo menos sua dignidade permaneça intacta.
O aparecimento do querido vagabundo era suficiente para que as pessoas do mundo pudessem entender essa mensagem de Chaplin, que, embora vestido em roupas surradas, nunca estava sem seu chapéu coco e sua bengala. A mensagem de Chaplin era, abre aspas, esse vagabundo sou eu. Ele representa todos nós, as pessoas comuns abatidas, reprimidas e desprezadas. Mesmo assim, desafiadoramente ele mantinha seu orgulho. Nós somos companheiros, seres humanos. Fecha aspas. Orgulho este é o pilar que suporta nossos espíritos. Este pilar fornece a resistência para rebater a repressão. Viver subservientemente é viver uma vida miserável, privada do orgulho. Que bem faz uma religião se ela somente oferece uma vida de escravidão sobre aqueles com poder e autoridade? Quão mais isto é verdade para as senhoras que, como discípulas de Nichiren Daishonin, estão corajosamente vivendo pela causa do Kosen Rufu. As senhoras são todas bodhisattvas que emergiram da terra. E enquanto partilham das mesmas aspirações, possuem suas próprias maravilhosas missões a realizar. Espero que nunca se esqueçam de terem orgulho deste fato. Gostaria que as senhoras vivessem alegremente e com dignidade todos os seus dias. Chaplin viajou do Reino Unido para os Estados Unidos, onde tornou-se um grande sucesso no mundo dos filmes. No entanto, mesmo com todo o seu sucesso, ele não conduziu uma vida extravagante. Por um longo período, Chaplin viveu em modestos apartamentos ou casas alugadas. Seu camarim no estúdio era minúsculo. Essa situação levou um amigo de Chaplin a pedir-lhe, vendo que ele já era famoso, para que vivesse num local mais apropriado à sua situação. Entretanto, Chaplin apenas abanou negativamente sua cabeça, dizendo, fecha aspas, abre aspas, se eu tiver um quarto, provavelmente não poderia personificar o pequeno vagabundo. Preciso de um lugar que se pareça com ele. Fecha aspas. Tanto quanto dizia respeito a Chaplin, o fato de que ele se tornara um homem rico era irrelevante. Chaplin ainda era uma pessoa comum. Ele realmente era aquele pobre vagabundo, o herói com seu bigode pequeno e sapatos grandes, que deliciava as massas. Chaplin sentia que se ele cedesse à extravagância, não mais seria capaz de pôr seu coração em sua interpretação. Chaplin era um homem modesto, insuscetível à sedução do dinheiro. Ele se conhecia muito bem. Pessoas que experimentaram dificuldades reais sabem como se olhar e se disciplinar. Essa foi uma outra área onde Chaplin mantinha sua grandiosidade. Pessoas que reclinam-se indiferentes e desfrutam vidas confortáveis enquanto fazem os outros fazerem todo o trabalho difícil, tendem a perder de vista a si próprios, o que é aceito como um comportamento normal. Essas pessoas certamente perdem seu ritmo e desviam-se de seu caminho. Curiosamente, a quem Chaplin mantinha sua mais alta estima. Curiosamente, a quem Chaplin mantinha sua mais alta estima, de acordo com seu filho, era o Mahatma Gandhi, da Índia. A razão era que, embora Gandhi pudesse ter vivido uma vida luxuosa, ele escolheu viver entre os pobres e os destituídos. Os objetivos de Chaplin não estavam voltados para os títulos ou prêmios. Quando seu filme O Circo, 1928, conquistou um prêmio da Academia, ele disse:
Abre aspas. Não acredito que seja uma grande honra quando um pequeno grupo de pessoas decide que eu fiz o melhor filme. Eu quero a aclamação do público. Se eles gostam de meu trabalho, isso já é recompensa suficiente para mim. Fecha aspas. Quem se importa se um punhado de pessoas louva-o ou denuncia-o? É suficiente que o público necessite e desfrute de seu trabalho. O público é o verdadeiro juiz. A verdadeira honra e integridade de um artista está na avaliação e louvor das pessoas. Esse era o pensamento de Chaplin, o rei da comédia. Posteriormente, em sua carreira, Chaplin, um cidadão britânico, foi-lhe oferecido um título de cavalheiro pela rainha, mas ele polidamente declinou de aceitar essa honra. Perto do final de sua vida, foi-lhe oferecido uma vez mais o título, e ele finalmente, somente após uma grande persuasão, concordou em ser agraciado com o título. Certa vez ele relatou, abre aspas, não tenho interesse em títulos. O que eu respeito são as realizações de uma pessoa. Fecha aspas. Implicando que o que conta não é a posição da pessoa, mas o que ele ou ela realizou. Chaplin disse que ele observava o tipo de contribuições que um indivíduo fez na sociedade. Isto é invariavelmente caminho que pessoas de primeira classe visam nos outros. Em contraste, pessoas que são muito particulares sobre o título ou posição de uma pessoa torna-se tanto arrogante como subserviente, dependendo do pronome do grupo posicionado para ela ou para ele. Autoritários, por um lado, eles são facilmente iludidos pelos outros. Neste contexto, Chaplin nunca foi atraído pelas aparências. Ele foi um homem completamente comprometido com o humanismo e para observar a essência das coisas. As senhoras hoje aqui podem não possuir nenhum título, nenhuma posição especial ou privilégios na sociedade. Entretanto, muito mais importante que essas coisas, as senhoras estão sinceramente se devotando à propagação do verdadeiro budismo diariamente. Não há nenhuma realização ou conquista mais nobre ou grandiosa do que esta. E estou convicto de que mais do que qualquer um, Nichiren Daishonin está louvando e se rejubilando pelos seus esforços. As pessoas das gerações futuras certamente nos agradecerão e nos aplaudirão. Na verdade, isto já está começando a acontecer. Para as senhoras chegarão as nobres recompensas do espírito e da boa sorte. Por favor, estejam certas de que o brilho dessas recompensas adornarão suas vidas através das 3 existências. Chaplin foi um grande humanista. Ideologicamente falando, ele não era nem da esquerda nem da direita. Exatamente por essa razão, ele foi um constante alvo de críticas de ambos os lados. Dias atrás, discorri sobre como ele foi vítima da onda do macartismo, uma cruzada militante anticomunista lançada por Joseph McCarthy, entre parênteses, 1908 a 1957, fecha parênteses, que varreu os Estados Unidos no início dos anos 50. E como resultado foi impedido de entrar no país. As pessoas falam dolorosamente dessa era da história americana, mesmo agora. O sarcasmo de Chaplin nesta questão era mordaz. Ele dizia, abre aspas, a vida é tão técnica hoje, se você sai da rua com o pé esquerdo, é acusado de comunista. Fecha aspas. Numa outra ocasião, disse que ele comentou, abre aspas, será que isto significa que andar pelo lado esquerdo da rua é ser comunista? Fecha aspas. Quanto mais superficial e vã uma pessoa
mais ávida ela é de rotular outras pessoas com seus próprios títulos. Além disso, uma vez que os títulos que essas pessoas usam tendem a corresponder com suas mentes pueris, é natural que seus alvos achem esses títulos intolerantes. E, como a história frequentemente demonstra, esse tipo de conspiração geralmente se espreita por trás de tal conduta. A Soka Gakkai, em sua época, também encontrou sua parcela de abuso. Alguns críticos a chamaram de direita, outros de esquerda. Entretanto, desde o início, essas críticas equivaleram a nada mais do que ataques viciosos sem a menor base, feitos por pessoas que não possuíam suas próprias opiniões firmes. Desejei, naqueles tempos, que nossos críticos nos proporcionassem, em troca, um pouco mais de críticas construtivas. Alegremente teria agradecido a uma pessoa desse tipo. Compreendo muito bem como Chaplin deve ter se sentido. Certa vez, quando Chaplin estava numa conferência de imprensa, julgando que 95% dos jornalistas presentes seriam antagonistas a ele, Chaplin disse, abre aspas, ok, podem começar o massacre, fecha aspas. Não importa quais ataques viessem, Chaplin sempre encontrou-se com eles com essa posição desafiadora. Sob circunstâncias similares, quem seria capaz de proferir tal frase? Ele foi verdadeiramente um homem de coragem. Além disso, em respostas à barreira de questões hostis atiradas contra ele pela imprensa, ele demonstrou uma paciência sobre-humana ao continuar alegremente a responder a cada questão. A verdadeira coragem não é encontrada em temperamentos explosivos. Ela encontra-se na paciência. Na conferência de imprensa, foi perguntado a Chaplin por que ele nunca procurou tornar-se um cidadão americano. O jornalista que lhe perguntou essa questão provavelmente desejava implicar que, embora Chaplin tivesse se mudado do Reino Unido para os Estados Unidos, sua desinclinação para adquirir a cidadania americana mostrava claramente que ele deveria ser anti-americano e, portanto, um comunista. Imperturbável, Chaplin respondeu, abre aspas, porque eu sou um cidadão do mundo, fecha aspas. Que resposta simples e irresistível. Sinto um senso de comunhão com Chaplin, como se fôssemos velhos amigos. Em outra ocasião, Chaplin escreveu uma crítica amarga sobre o crescimento da comercialização na capital do cinema, Hollywood. A maior investida em sua carta foi, abre aspas, desta vez finalmente fui capaz de declarar guerra, enquanto essa indústria acreditar que o dinheiro é um Deus todo-poderoso, somente encontrará seu caminho para a ruína e a destruição. Se a padronização continuar muito tempo, abre parênteses, através da censura e da produção em massa de filmes, fecha parênteses, a arte e a humanidade cairão para a sua ruína. Sou rotulado de comunista e anti-americano, mas isso é somente porque recusei me inclinar perante a opinião pública e porque os mongóis de Hollywood estão sob a ilusão de que podem dirigir quem quer que lhes agrade. Fecha aspas. Conduzidos por esquemas, fanatismos, ciúmes e vaidades, a assim chamada elite do poder de Hollywood foi atormentada pelo fato de que Chaplin, que exercia uma grande influência sobre o público, recusava-se a estar sob suas ordens. Nos Estados Unidos, daqueles dias, a melhor maneira de se arruinar a posição de uma pessoa na sociedade
era rotulá-la de vermelha, em outras palavras, chamá-la de comunista. O mesmo tipo de coisa aconteceu no Japão antes da Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, sem qualquer fundamento, as pessoas circulavam rumores de que Chaplin era vermelho. Há um ditado que diz que mesmo uma mentira, quando contada centenas de vezes, torna-se uma verdade. Dessa forma, Chaplin e incontáveis outras pessoas no cinema e nas artes tornaram-se vítimas infelizes. Fatos que podem normalmente serem julgados completamente racionais sob a tranquila luz do dia, perdem sua base racional, uma vez que as pessoas são varridas pela onda de histeria e insanidade. Isto é realmente atemorizador. Nesse sentido, Hollywood foi bem-sucedida em purgar-se não só de seus próprios tesouros, mas também dos grandes tesouros do mundo. A respeito de nossos atuais problemas com o clero da Nichiren Shoshu, recebi um telefonema de uma respeitável pessoa aqui no Japão e, em prol das gerações futuras, gostaria de relatar aqui suas palavras. Abre aspas. A perseguição por parte do clero justamente contra as pessoas que foram as mais fundamentais para protegê-lo revela um maior recuo do movimento pelo Kosen-rufu tanto no Japão quanto em todo o mundo. É uma situação muito lamentável e triste. A responsabilidade para isso repousa justamente no clero. Fecha aspas. A pessoa também acrescentou que toda a questão era um plano enraizado no ciúme, e que nada poderia ser mais triste do que isso. Chaplin repugnava o mal-humorado e insensível sistema governante. Ele o considerava como arrogante e inútil. Chaplin estava convicto de que certamente o sistema acordaria de seu estupor e seria forçado a reconhecer certos fatos. Foi esse espírito crítico que fez de Chaplin o que ele foi, a chama que ardeu em todas as suas obras-primas. Foi seu espírito, o espírito contido em todos os seus filmes, que desenvolveu a comédia e os filmes comuns a formas artísticas. Naturalmente, Chaplin anteviu a revolta que sua sinceridade produziria. Ele estava completamente consciente que corria o risco de ser expulso. Entretanto, se Chaplin se rendesse aos seus críticos, a Hollywood que ele tanto amava e pela qual dedicara anos de sua vida para desenvolver, perderia seu vigor e cairia em ruína. Isso era algo que ele temia. Certamente, como mencionei anteriormente, Chaplin foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Por trás disso, parece que não estavam apenas as maquinações de Hollywood, mas uma conspiração política em escala muito maior. As pessoas de grande humanidade não podiam ser contidas dentro de uma sociedade fechada e quase invariavelmente conduzidas por aqueles a quem eles causavam um transtorno. Isto é uma constante na história. Entretanto, Chaplin predisse que essa ridícula situação não continuaria para sempre. Sua convicção provou ser correta quando, 20 anos depois, Hollywood implorou para que ele viesse aos Estados Unidos receber o mais alto prêmio da indústria cinematográfica, um prêmio especial da Academia de Artes e Ciências de Hollywood, possibilitando-lhe, assim, realizar um triunfante retorno à América. Com 63 anos, expulso, aos 83, um triunfante retorno. Este episódio ocorreu 5 anos antes de Chaplin falecer, aos 88. Curiosamente, Chaplin também mantinha uma profunda afeição pelo Japão, tanto que, de fato, ele passou um período aqui
estudando as técnicas do drama tradicional kabuki. Parece que Chaplin estava em perfeita sintonia com certos tipos de perfeccionismo japonês que existem nas artes tradicionais e que necessitam de uma árdua atenção aos mínimos detalhes. O camareiro, o chofer e o cozinheiro de Chaplin também eram, curiosamente, descendentes de japoneses. Quando este aficionado pelas coisas japonesas chegou aqui no Japão em 1932, foi-lhe oferecida uma calorosa recepção pelo público japonês. Outros elementos da sociedade japonesa, entretanto, atentaram contra sua vida. Sob o pretexto de que Chaplin estava conquistando muita popularidade e de que isso conduziria as pessoas a idolatrarem os ideais ocidentais, planejaram matar Chaplin. Mas o plano falhou, afortunadamente salvando o Japão da vergonha de ter ferido um dos grandes artistas do mundo. Em um dos seus primeiros filmes, Vida de Cachorro, Chaplin declara, abre aspas, "Nós não somos cachorros, somos seres humanos." Fecha aspas. Este brado foi aplaudido pelos trabalhadores pobres, mas desprezado pelos ricos. Através desse filme, Chaplin constantemente zombava das forças policiais, embora ele meramente retratasse os sentimentos honestos das massas sem poder. O filme fez de Chaplin um alvo para ameaças e tormentos. Similarmente, o filme O Peregrino levou Chaplin perigosamente perto de ser preso por satirizar o clero. As autoridades de um dos estados americanos declararam que o filme ridicularizava a santa missão do clero e o proibiu de ser exibido. Se eles tivessem visto o filme sem qualquer objetividade, certamente entenderiam que esse não foi o intento de Chaplin. O biógrafo francês Georges Sade escreveu em seu livro Vie de Charlot, abre aspas, "Os hipócritas são sensíveis à sátira." Fecha aspas. Ele afirma que isso é porque a sátira normalmente atinge o seu alvo. É desnecessário dizer que os hipócritas que Sade falava eram os ministros das igrejas. A convicção deles de que uma certa quantia de sátira lhes era indubitavelmente dirigida equivalia a admitir que o filme era realmente um acurado e próximo retrato da situação atual. Em qualquer evento, o único desejo de Chaplin era retratar a verdade. Seu objetivo era retratar o estado de mente das pessoas comuns. Nesse intuito, Chaplin acreditava que era essencial basear seus filmes em fatos sólidos e concretos, pois o público era astuto o suficiente para diferenciar entre mentiras e verdades. Seu retrato da verdade foi a razão para que o mundo o apoiasse. Viver pela verdade, viver 100% com o espírito das pessoas, nisso reside a força da Soka Gakkai. É também a verdadeira razão pela qual o Kosen-rufu mundial se propagou pela primeira vez na história. E é porque nós caminhamos sem errar ao longo do caminho da verdade que a Soka Gakkai foi capaz de sobreviver ilesa aos muitos ataques que lhe foram infligidos. Isto prova o quão insignificantes esses ataques foram. Se houvesse a menor substância neles, há muito tempo a Soka Gakkai seria destruída. As pessoas podem perceber o que não aprovam através da argúcia e a da decepção. Mais importante, esses comportamentos são julgados pela história. As senhoras não devem ser feitas de tolas pela hipocrisia, enganos ou fraudes. Se as senhoras deixarem isto acontecer, será a própria derrota profissional. As senhoras destruirão o castelo de boa sorte
em suas vidas que tanto se esforçaram para erigir. Agora, se tivéssemos que escolher uma pessoa que mereça ser chamada de a mais famosa pessoa do século XX, seria realmente uma pesquisa corajosa, mas algumas pessoas prontamente concordariam que seria Chaplin, particularmente à luz da fenomenal popularidade de seus filmes mudos, que transcenderam as barreiras da linguagem e da cultura. O público deu-lhe uma irrestrita adoração. O apoio do público, entretanto, significava que ele sempre foi odiado por aqueles que eram inimigos das pessoas. Isso, naturalmente, somente lhe dá razão. Contudo, Chaplin sempre manteve uma atitude digna. Ele admitia sentir uma certa satisfação por haver irado certos tipos de pessoas. Chaplin acreditava que a vida, sem controvérsias, era infinitamente triste, uma vez que toda a vida requer esforços. A batalha de Chaplin contra Hitler é também bem conhecida. Na verdade, este homem-guerra merece uma menção detalhada aqui. Chaplin mantinha a visão de que ditadores eram o estofo da comédia. Essa crença indicava que ele pensava ser Hitler absurdo desde o início, ao invés de simplesmente retratá-lo comicamente no filme. Aqui, o que Chaplin está tentando transmitir é que, pela pompa de Hitler em torno de sua refinação, ele é realmente um pouco peculiar, quase anormal. Apesar de todos protestarem para o que quer que dissesse, são todos absorvidos por sua performance astuta e violência exterior. Chaplin pede que olhemos melhor e percebamos que pessoa cômica Hitler é de fato. Certamente o blefe e a duplicidade devem de fato ter parecido absurdos para seus olhos desanuviados. Com sua profunda compreensão, Chaplin conseguiu retratar brilhantemente a verdadeira natureza enganadora de Hitler de uma forma que todos pudessem compreender. Chaplin foi realmente um grande rei da arte do cinema. Seja como for, os ditadores desse mundo, tomando emprestadas as palavras de Chaplin, são o âmago da comédia, apesar de serem tristemente a causa de inúmeras tragédias. É bastante irônico o fato de Hitler e Chaplin terem nascido com somente 4 dias de diferença em abril de 1889. Além disso, ambos usavam o mesmo tipo de bigode curto. Um deles mergulhou o mundo num abismo de horror, enquanto o outro levou o mundo às gargalhadas. Além disso, um deles empreendeu grandes tormentas para tornar-se maior do que os mortais comuns, adornando-se com os ornamentos do poder e da autoridade. O outro, entretanto, repudiou toda a refinação exterior e vestiu-se em roupas surradas e maltrapilhas, declarando, abre aspas, sou apenas um ser humano comum, fecha aspas. Os seres humanos são exatamente isso, seres humanos. Não existe nenhuma forma de um ser humano poder ser outra coisa além disso. O mais importante é se o indivíduo é ou não nobre como ser humano, quando desnudado de todos os estratagemas e artificialidades do mundo. Não obstante a posição ou título de uma pessoa, ou a falta disso, uma pessoa nobre será sempre uma pessoa nobre, não importa o que. Acredito que essa seja a essência do budismo de Nichiren Daishonin, que expõe que a vida de um mortal comum é a mais sublime. Mesmo que a sua existência possa parecer comum, espero que todos os sábios membros vivam vidas sublimes, desempenhando os respectivos juramentos que fizeram pelo Kosen-rufu. De acordo com as escrituras de Daishonin, aqueles que assim fazem brilharão como Budas. Todas as senhoras
são as verdadeiras filhas do Buda original. Em qualquer caso, seja porque Hitler ficara imensamente irritado por Chaplin, ou seja porque sentiu apenas instintivamente um inimigo natural, ele rapidamente proibiu os filmes de Chaplin. Certamente Chaplin, em seus sapatos grandes, não se ajustou ao controle metódico dos nazistas. De um lado estavam os tanques, a artilharia e os recrutas do exército. Do outro estava Chaplin, como sempre usando seu casaco maltrapilho e sapatos velhos. O vagabundo que levou o público às gargalhadas com seu pequeno bigode, que assim se assemelhava ao do ditador, foi uma afronta aos olhos de Hitler. Foi uma batalha entre a insanidade e a verdade, o poder e o humanismo, a guerra e a paz, o horror e o riso. Até então ninguém ainda havia compreendido a verdadeira natureza do ditador. Entretanto, Chaplin percebeu-a completamente. Ele acreditava que Hitler fosse uma força do mal que mergulharia o mundo nas profundezas da miséria. Em meio a uma tormenta de incompreensão que o assolou em casa e no exterior, Chaplin levantou-se resolutamente para enfrentar a maldade. Acreditava que nada poderia ser alcançado se uma pessoa conhecesse a verdade, mas permanecesse em silêncio. Uma pessoa possui a obrigação de contar aos outros. Chaplin proferiu um discurso do qual a parte principal é a seguinte, abre aspas, devemos ser cuidadosos com os esquemas nazistas. Eles são lobos vestidos em peles de cordeiro. E óbvio que eles nos destituirão de nossas liberdades, reprimirão nossos espíritos, nos forçarão a aprender sua língua e controlarão nossas vidas. O progresso humano chegará à paralisação. Os direitos das minorias, os direitos dos trabalhadores e os direitos de nós, os cidadãos, serão eliminados, e tudo será levado a nada. Devemos ser vitoriosos. Vamos fazer o impossível. Não se deve esquecer que os grandes eventos na história humana são aqueles cuja vitória foi alcançada contra todas as probabilidades. Fecha aspas. Chaplin declarou que devemos lutar contra as maldades e triunfar sobre elas. Foi um discurso imortal, nascido de sua inabalável resolução e coragem. Quando Chaplin declarou que os nazistas eram lobos vestidos em peles de cordeiro, ele não estava exagerando. Os nazistas provaram ser exatamente isso, e ainda mais totalmente depravados e corruptos. Eles não eram uma força a ser descartada facilmente. Pessoas honestas, por possuírem boas naturezas, queriam acreditar que as coisas possivelmente não poderiam ser tão más como todos as faziam. Chaplin, entretanto, que passara a sua considerável parte de provações e sofrimentos, sabia mais. É um triste fato que pessoas maldosas realmente existem. Era isso que Chaplin pedia que as pessoas reconhecessem e lutassem contra. O seu discurso na cena final do filme O Grande Ditador brilha com radiância tão comovente hoje como foi naquela época. Ele declara, abre aspas, nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Fecha aspas. Curiosamente, em seus últimos anos, um jornalista perguntou a Chaplin o que ele gostaria de fazer se ainda estivesse vivo no ano de 1980, quando estaria com 91 anos. Chaplin respondeu, gostaria de ir para a Lua.
Justamente no fim, Chaplin permaneceu jovem no coração, uma pessoa viva com esperança e entusiasmo. Ele continuou a colocar intensamente os seus pontos de vista até o fim. Não sei até que ponto Chaplin foi sincero quando fez essa observação, mas uma vida de romance e humor tão abundantes é um prazer, uma bela visão para se ver. Até hoje posso recordar claramente a canção no início do filme O Circo. Creio que a letra diz algo assim: você não pode encontrar o arco-íris se ficar olhando para baixo. A vida pode ser triste, mas nunca a mesma. Um dia o sol brilha, outro dia a chuva cai. Dance, garotinha, dance alto até o céu e nunca olhe para o chão. Se você ficar olhando para o arco-íris, olhe para o céu. Mas nunca, não, nunca olhe para baixo. Olhem, sob este ponto de vista, podemos interpretar isso como nunca diminuir a força de nossa fé, assim como a manifestamos em nossas vidas diárias, enquanto olhamos para o sol da felicidade e para o arco-íris do Cosenrufo. Outro dos magníficos filmes de Chaplin é Luzes da Cidade, 1931, que analisa a história de amor de uma jovem cega. Nesse filme, Chaplin, como vagabundo, incentiva um milionário problemático. Aquele que dá um incentivo é um vagabundo paupérrimo. O que é incentivado e concorda com suas palavras é um homem rico. Aqui, na verdade, se encontra uma das essências fundamentais dos filmes de Chaplin. A sua mensagem é que, sejam capitalistas, ditadores ou ministros impostores, todos são membros da mesma família humana. E por sermos todos seres humanos companheiros, não é natural que vivamos juntos, agradavelmente, e tentemos incentivar uns aos outros? Esse é o brado que vem das profundezas de seu ser. Bem diante de seus olhos está uma pessoa em sofrimento. Chaplin não pode evitar de chamá-la. Isso é o que é ser, sobretudo, humano. Essa é a maneira como deve se comportar um ser humano. E, na verdade, é este o nosso mundo da Soka Gakkai, o mundo do budismo em toda parte. Quer seja um erudito, um político ou um milionário, todos são seres humanos. Além disso, assim como Daishonin salienta repetidas vezes diante do Gohonzon, todos são iguais. Não existe nenhuma discriminação, nem deve permitir que exista. Nem se deve permitir que exista. O mundo do budismo é igualitário e democrático, onde todos os seres humanos são iguais. Por essa simples razão, tem tocado o sentimento nos corações das pessoas ao redor do mundo, da mesma forma que Chaplin fez com seus filmes, devido a esta comunhão de sentimentos. O verdadeiro budismo pode ser propagado nesta extensão, uma vez que o movimento pelo qual a Soka Gakkai vem avançando está de acordo com a época. Pudemos concretizar este grande desenvolvimento no número de pessoas em todo o mundo que creem no verdadeiro budismo. Se houvesse alguém que tentasse trazer a discriminação a este belo mundo de fé, então essa pessoa seria um alienígena de um outro mundo. Tal pessoa não deveria permanecer no puro mundo do budismo de Nichiren Daishonin, preservando as tradições do Kosen-Rufu da verdadeira lei. A conduta discriminatória servirá apenas para impedir e, por fim, destruir o movimento do Kosen-Rufu, que é o desejo do Buda original. É uma perspectiva realmente amedrontadora. Como é frequentemente salientado, as últimas cenas de muitos dos filmes de Chaplin são sobre um novo início. O vagabundo nunca fica desanimado.
Se ele cai, levanta-se novamente. Ele possui a característica flexível da grama, o epítome da tenacidade de toda a humanidade. Muitos de seus filmes terminam com ele voltando as costas para a câmera e ele parte novamente pela estrada com seu costumeiro andar engraçado. Chaplin retrata o verdadeiro ser humano conforme vai vivendo corajosamente, enquanto luta para superar todos os tipos de dificuldades, não obstante mantendo sempre a chama da alegria ardendo dentro dele. Quando assisto a seus filmes, é como se estivesse vendo não somente o rei da comédia, mas também a forma heróica pela qual Chaplin viveu a sua vida. Daishonin escreveu, abre aspas, o propósito do advento do Lord Buda neste mundo estava em seu comportamento como ser humano. Fecha aspas. O que importa é a conduta da pessoa. Em outras palavras, como deve-se viver de fato como um ser humano. É através da vida real que a grandeza da lei é validada. Não importa que belas coisas possam dizer, ninguém acreditará em suas palavras se suas vidas forem uma confusão completa. Isso servirá somente para depreciar a lei. E depreciar a lei também se traduz por calúnia. Para ser mais específico, o budismo está vivo somente na característica da pessoa, em sua vida e em seu comportamento. Terminando sempre os seus filmes com um novo começo, Chaplin transmite que a vida é uma jornada de interminável esperança e de partida sem fim. Com o personagem do vagabundo, ele retratou um campeão das pessoas que estava determinado a continuar vivendo, acontecesse o que acontecesse. Ele foi um símbolo da indestrutibilidade das pessoas. O coração de Chaplin cantava com otimismo. A força e a tenacidade do eterno otimismo formam a veia comum que corre por todos os seus filmes. O romancista francês André Malraux, 1885 a 1967, observou que otimistas são aquelas pessoas que, apesar de repetidas derrotas e infortúnios, continuam a acreditar na vida até o fim. Ele também comentou que é comumente constatado que tais pessoas foram criadas por boas mães. Os otimistas são criados por boas mães. Chaplin, que vivenciou infortúnios familiares, mais do que o normal das pessoas, exemplifica essa declaração. A memória de sua diligente mãe vivia em seu coração. Seu amor por ela percorria vibrantemente suas veias. Ele nunca esqueceu a amável voz de sua mãe durante toda a sua vida. Independente das circunstâncias, ninguém poderia substituí-la. É importante para as mães serem otimistas e não preocuparem-se com os seus problemas. Esta disposição, embora não seja benéfica somente para a mãe, também se tornará uma fonte de vigor para seus filhos durante todas as suas vidas. Por essa razão, desejo que, não importa o que aconteça, as senhoras vivam de modo otimista, acreditando sempre que o sol brilhará novamente no dia seguinte. Se uma mãe é cheia de vitalidade, então seus filhos também o serão. Dessa forma, ela capacitará toda a família e aqueles ao seu redor sentirem-se seguros para empreenderem suas atividades cheios de esperança. Por fim, gostaria de referir-me às palavras do famoso diretor de cinema René Clair, 1898 a 1981, em seu famoso filme À nous la liberté. Ele disse que o grande débito que devemos a Chaplin é, em geral, completamente esquecido, e perguntou por que não tentamos saborear mais daquela felicidade indefinível derivada de esbanjar elogios aos outros. Quantas coisas Chaplin nos ensinou e concedeu? Todas as pessoas se esqueceram disso.
seja devido à ingratidão ou à inveja de sua grandeza. Como René Clair diz, as pessoas podem admirar a verdadeira grandeza. As pessoas que podem admirar a verdadeira grandeza são felizes. Essa admiração também serve para elevar a própria existência da pessoa. Abrindo amplamente as portas de nosso coração, podemos ampliar nossos horizontes e fortalecer a nossa crença na vida. O deslize da humanidade para o conservadorismo e a ditadura talvez inicie com um colapso nesta capacidade de elogiar e respeitar os outros. Em 1948, a Associação Francesa de Críticos de Cinema propôs que o Prêmio Nobel da Paz fosse entregue a Chaplin. Eles argumentaram que Chaplin, que utilizou da comédia para divulgar a sua mensagem sobre a dignidade da vida humana e a coragem encontrada na vida, era um pacifista no verdadeiro sentido da palavra. Estou firmemente convicto de que as senhoras membros da divisão feminina da Soka Gakkai, que têm trabalhado corajosamente para propagar a onda de humanidade em prol do budismo e da sociedade, possuem requisitos magníficos e nobres que superam qualquer prêmio conferido pela sociedade. Na ópera dramática Guilherme Tell, o herói retruca ao corrupto oficial. Abre aspas. Ele que tudo teme, teme a todos. Fecha aspas. Os ditadores são pessoas infelizes. A maior felicidade pertence àqueles que caminham com as pessoas. Desejo que as senhoras igualem o soberbo vagabundo de Chaplin e, como pessoas comuns, porém corajosas, prossigam calmamente e com dignidade para atingirem a vitória e a felicidade em todas as coisas. Essa é a maneira de viver uma vida nobre. Através da fé no verdadeiro budismo, desejo que as senhoras mantenham uma disposição incansável e criem uma gloriosa história, tanto para as senhoras como para as suas famílias. E que as senhoras procedam assim, junto com o contínuo desenvolvimento da Soka Gakkai. Esta é minha ardente oração. Quero também expressar minha gratidão aos membros em todo o Japão que estão assistindo à transmissão via satélite desta reunião. Por favor, estejam certas de que a história definitivamente validará a sua retidão. Estou orando fervorosamente pela saúde, longevidade, felicidade e prosperidade de cada uma das senhoras, e continuarei a orar. Por fim, gostaria de encerrar minha orientação de hoje, reiterando minha esperança de que as senhoras façam de 1991 outro ano histórico em suas vidas, compartilhando com as outras tanto as alegrias quanto as tristezas. Muito obrigado. Minhas melhores recomendações a todas as senhoras. Fundo de cena. Publicado no BS+, intitulado 30 anos desde a independência espiritual da Soka Gakkai, a rede da justiça de mestre e discípulo que ilumina o planeta. Sob a liderança de Daisaku Ikeda, a única organização da Ordem do Desejo do Buda torna realidade o Kosen-Rufu Mundial. Traduzido e adaptado do Seikyo Shimbun, de 28 de novembro de 2021. Em 2021, comemoramos o Okitin-gentésimo aniversário natalício de Nichiren Daishonin, 16 de fevereiro de 1222. A nova edição do Nichiren Daishonin Gosho Zenshu, coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, lançada no Japão, e os 30 anos de independência espiritual da Soka Gakkai. Com o desejo de confirmar a história de luta pela justiça desenvolvida pelo mestre e discípulo Soka, o budismo do Sol se propagou para 192 países e territórios por intermédio da Soka Gakkai, a organização da Ordem do Desejo do Buda, que veio perseverando na fé embaçada no Gosho e diretamente ligada a Daishonin. Hoje o brilho das flores humanas emergidas da Terra ilumina todo o planeta.
Hoje o brilho das flores humanas emergidas da Terra ilumina todo o planeta. O ponto de inflexão que impulsionou esse progresso dinâmico foi a separação da Soka Gakkai do clero da Nichiren Shoshu, Seita Nikken. Em dezembro de 1990, inesperadamente, o clero submeteu a Soka Gakkai um texto de inquirição sob pretexto de que, ao incentivar os membros a cantarem Ode à Alegria de Beethoven, em alemão, durante seu discurso na reunião de líderes, realizada em novembro, o presidente Ikeda teria cometido uma calúnia, pois tratava-se de um louvor a um ensinamento não budista. O clero recusou totalmente o diálogo solicitado pela Soka Gakkai e no dia 27 de dezembro destituiu Ikeda Sensei, pessoa do mais elevado mérito, da posição de representante geral dos adeptos. Além disso, colocou em ação o Plano C, do inglês cut, cortar, que tinha como objetivo prejudicar o relacionamento entre mestre e discípulo Soka. Mesmo assim, o avanço do Kosen-Rufu mundial pela Soka Gakkai sob a liderança de Ikeda Sensei não parou um instante sequer. No início de 1991, no período pós-Guerra Fria, o mestre viajou para Hong Kong e Macau, janeiro e fevereiro, para Filipinas, abril, e Europa, junho e julho. Engajou-se com toda a força em diálogos pela paz com várias autoridades, como o presidente da Alemanha, Richard von Weizsäcker. Em maio, após 11 anos, iniciou a publicação em série do romance Revolução Humana, e entre setembro e outubro visitou os Estados Unidos, onde proferiu uma palestra na Universidade Harvard. Em contrapartida, o clero aboliu a atividade tradicional de peregrinação aos membros da Gakkai e procurou atrair os membros da organização para os templos. Esse tipo de violência nada mais era que a manifestação dos três poderosos inimigos e a prova de que a Soka Gakkai é a organização da Ordem do Desejo do Buda, tal como afirma no escrito, abre aspas, se isso não acontecesse, não haveria maneira de saber que esse é o ensinamento correto, fecha aspas. Por terem estudado esse princípio, os membros não se abalaram. Com o fracasso dos planos iniciais, no dia 28 de novembro de 1991, o clero entregou um comunicado de excomunhão a Soka Gakkai, que interpretou esse fato como se, abre aspas, o clero tivesse excomungado Nichiren Daishonin, fecha aspas. A data foi definida como o dia comemorativo à independência espiritual. No dia 29, quando o referido comunicado chegou à sede da Gakkai, como se felicitassem o novo Zatpar, representantes diplomáticos de 26 países do continente africano que estavam em Tóquio outorgaram em comum acordo o prêmio de contribuição à educação, cultura e humanismo ao Ikeda Sensei. Era uma homenagem e reconhecimento à liderança mundial que abriu o humanismo no novo século. No dia 15 de dezembro, Ikeda Sensei participou do Festival Musical de Kanagawa e Kawasaki, realizado no Centro Cultural de Ota, em Tóquio. Nesse mesmo dia, registrou para a posteridade a caligrafia Nichiren Seikai Shu Soka Gakkai. Soka Gakkai, a religião mundial Nichiren. Com o significado de reconfirmar que a Soka Gakkai é a única organização da Ordem do Desejo do Buda a realizar a ampla propagação, Kosen-Rufu, do budismo de Nichiren Daishonin para o mundo. No preâmbulo da Constituição da Soka Gakkai, a base fundamental da organização consta, abre aspas, Ikeda Sensei registrou a identidade e a missão da Soka Gakkai na caligrafia Nichiren Seikai Shu Soka Gakkai. Soka Gakkai, a religião mundial Nichiren. Assim, deixou claro que a Soka Gakkai é a única organização da Ordem do Desejo do Buda a realizar o Kosen-Rufu do budismo de Nichiren Daishonin no mundo. Fecha aspas. Na reunião de líderes realizada no dia 18 de novembro de 2021, 30 anos após o Dia da Independência Espiritual, foi exibido o discurso de Ikeda Sensei em novembro de 1990. Como também a música Ode à Alegria, executada pelo Ongakutai e por representantes da divisão dos jovens de todo o mundo. A rede de solidariedade Soka,
que na época era formada por 115 países e territórios, se expandiu para 192. Sob a liderança dos jovens emergidos da Terra, ela se lança para o progresso dinâmico como uma organização religiosa mundial. Hoje, o grande brilho do humanismo Soka envolve todo o planeta, e os jovens emergidos da Terra surgem bailando em sucessão. E ainda mais importante que a razão e a prova documental é a prova real. O sol da justiça de mestre e discípulo se levanta altivamente, iluminando alegremente a sociedade global.